Existem 5 fases ou 5 épocas. Cada uma delas representa uma virada de chave no funcionamento do nosso cérebro. E acredite, algumas dessas viradas acontecem muito antes e outras muito depois do que nós imaginávamos. Não existe saúde cerebral boa por acaso. Existe saúde cerebral construída. Olá, eu sou o Dr. Marcos Lang, neurologista que atua em saúde cerebral preventiva e medicina do estilo de vida. E aqui no meu canal eu te ajudo a entender o que o cérebro pode fazer antes que a doença chegue. Se você ainda não se inscreveu, aproveite para clicar aqui embaixo, ativar as notificações e acompanhar os conteúdos que preparo com tanto cuidado e com tanto carinho para você. Hoje nós vamos falar sobre um artigo que foi publicado recente, um artigo científico que está mexendo com a forma como nós entendemos o desenvolvimento e o envelhecimento do nosso cérebro, o cérebro humano. E eu quero traduzir isso para a sua rotina, para o seu futuro e para as escolhas que você faz todos os dias. Por muito tempo, nós acreditamos que o cérebro seguia uma linha reta de desenvolvimento. A infância, a adolescência, a vida adulta e depois o envelhecimento. Mas esse estudo mostrou que não é bem assim. O cérebro passa por 5 épocas estruturais distintas, cada uma marcada por mudanças profundas na forma como as conexões neurais se organizam. E entender essas fases pode mudar completamente a maneira como você cuida da sua saúde cerebral. Vamos começar do início. Pesquisadores analisaram mais de 4.000 pessoas entre 0 e 90 anos de idade, com técnicas de conectividade e ciência de computação, conhecido como grafos, para mapear o cérebro dessas pessoas e entender como é que ele se organiza e se reorganiza ao longo da vida. E o que eles descobriram? Existem 5 fases ou 5 épocas. Cada uma delas representa uma virada de chave no funcionamento do nosso cérebro. E acredite, algumas dessas viradas acontecem muito antes e outras muito depois do que nós imaginávamos. A primeira grande época vai do nascimento até os 9 anos de idade. Esse é o período de maior expansão estrutural. O cérebro está construindo conexões numa velocidade impressionante. Ele aumenta sua eficiência e desenvolve redes novas, organiza áreas especializadas. É como se fosse um canteiro de obras aberto 24 horas por dia. A plasticidade nesse período é máxima. Cada estímulo importa. Cada experiência molda caminhos. É a base da nossa arquitetura cognitiva. A segunda época vai dos 9 aos 32 anos de idade. E aqui está uma das descobertas mais surpreendentes. Nesse estudo, do ponto de vista estrutural, a adolescência cerebral se estende até os 32 anos. Isso significa que, mesmo socialmente, a gente considere alguém adulto muito antes disso, o cérebro ainda está em desenvolvimento, ainda está refinando, criando rotas, otimizando conexões, fortalecendo atalhos, que torna o pensamento mais rápido e organizado. É nessa fase que atingimos o pico de eficiência neural. As redes se tornam mais estáveis, mais integradas e mais inteligentes. É como se o cérebro estivesse calibrando o sistema para enfrentar a vida adulta. Já a terceira época, que vai dos 32 até os 66 anos, é uma fase que a ciência está chamando de vida adulta central. E é aqui que começamos a observar uma transição lenta, mas muito importante. O cérebro ainda funciona bem, mas começa a reorganizar as conexões de um jeito diferente. A integração entre áreas diminui um pouco. A segregação, que é quando cada área funciona mais isoladamente, aumenta. Isso não é doença, isso é adaptação. Aos 40, 50, 55 anos de idade, muitas pessoas percebem pequenas diferenças. Mais esforço para manter o foco, menos tolerância à multitarefa, um pouco mais de cansaço mental. Isso não é um defeito, é a biologia. E é justamente nessa fase que os hábitos, as rotinas fazem toda a diferença e permite proteger o cérebro para o futuro. Aqui que o piloto automático cobra muito caro. Já a quarta época ela começa dos 66 e vai até os 83 anos de idade. Aqui corre uma mudança mais perceptível na organização do cérebro. A eficiência global cai, a modularidade aumenta, o que significa que as áreas se isolam ainda mais.
Isso explica por que, nessa fase, muitas pessoas relatam mais dificuldade de atenção, uma lentidão do processamento e de manter muitas informações ativas ao mesmo tempo. É uma fase de maior vulnerabilidade, mas também é uma fase que o cérebro responde muito bem a estímulos corretos. E então entramos na quinta época, a partir dos 83 anos. Esse é o ponto que o cérebro muda sua estratégia pela última vez. A integração diminui ainda mais. E uma métrica chamada Subgraph Centrality, que representa a relevância do nós dentro da rede, passa a ser dominante. Em outras palavras, o cérebro passa a depender muito da reserva cognitiva construída ao longo das décadas anteriores, ao longo de toda a sua vida. Aos 83 anos, o cérebro não está simplesmente envelhecendo. Ele está se apoiando na história que você escreveu com ele nas décadas anteriores. Essas 5 épocas mostram que o cérebro não segue uma linha reta. Ele cresce, refina, estabiliza, reorganiza e depois redistribui energia para manter o máximo da sua funcionalidade de forma possível. E o que isso significa para você hoje? Significa que há momentos da vida em que pequenas escolhas têm impactos enormes. Que existe um período, dos 30 aos 60, em que a construção da reserva cognitiva define como você vai chegar aos 80. Que dormir melhor, se alimentar bem, se mover, reduzir o estresse e cultivar relacionamentos, além de aprender coisas novas, são detalhes fundamentais. E tudo isso é arquitetura cerebral. E mais, significa que nunca é tarde demais para ajustar a rota. Aos 50, aos 60, aos 70 anos, seu cérebro ainda tem plasticidade, ele ainda muda, ele ainda responde ao ambiente que você cria para ele. A ciência está deixando isso cada vez mais claro. Não existe saúde cerebral boa por acaso. Existe saúde cerebral construída. E essa é a missão que eu defendo. Ensinar você a enxergar seu cérebro com clareza e entender o que está acontecendo agora e que pode acontecer nos próximos anos. A te dar ferramentas para agir antes que a doença force uma mudança. Para que cada escolha de hoje se torne autonomia amanhã. Se você quer aprender a enxergar e ouvir o mundo com mais clareza, conheça Lúcido, o meu programa de promoção de saúde através de estratégias que melhoram a sua saúde cerebral. Ciência, prática e consciência para treinar seu cérebro antes que o automático assuma. Clique aqui, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso e me conte nos comentários em qual dessas épocas você está hoje. E o que você quer construir para o seu cérebro nos próximos anos, para chegar lá aos 80 anos de idade? A gente se vê no próximo vídeo.